Eu queria trazer uma mensagem aqui no livro de Provérbios, capítulo 18, no versículo 19. Diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Quando nós observamos esse texto, nós vamos entender a condição da ofensa, quando ela vem ao coração. Porque se é difícil de conquistar, é como se a pessoa ela se fechasse. Você pega, por exemplo, em tempo de guerra, você vê que eles se fecham, se fortificam, se preparam. Então, quando há a condição da ofensa no coração, aquilo que magoa, aquilo que entristece, aquilo que chateia, a pessoa ela se fecha. Muitas vezes se fecha para Deus, às vezes se fecha na condição de um relacionamento. Quantas pessoas já foram feridas em relação de relacionamentos e se fecharam. Aí a Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. E Satanás trabalha dessa forma, usando pessoas, para que o coração ele venha a ficar ofendido, ou seja, ferido, machucado. E nós podemos nos ofender, às vezes com pessoas da nossa casa, com comportamentos, com atitudes. Podemos nos ofender com pessoas da igreja, por exemplo, muitas vezes em condição de fé. Você deposita uma confiança naquela pessoa e aquela pessoa trai a sua confiança. Não se esqueça do que a Bíblia diz, que Jesus disse que nós temos que olhar para Ele, olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Por isso que nós não podemos nos esquecer de Provérbios 4, 23, aonde a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Ou seja, eu não posso permitir que a ofensa venha alcançar o meu coração, que ela venha habitar sobre a minha vida. Não, eu preciso guardar o meu coração. Porque todos os dias nós somos levados a ser feridos. Quando em Mateus capítulo 24, no versículo 10, Jesus falando em relação como os tempos estariam próximos à sua vinda, Jesus diz assim: e nesse tempo muitos serão escandalizados. Essa palavra ela pode ser colocada como ofendidos. Muitos vão começar a se ofender, se machucar. Quantos não se afastaram da presença de Deus? Porque se chatearam com alguma coisa aconteceu, algumas circunstâncias aconteceu, entrou no coração. Às vezes expectativas da própria pessoa foi frustrada e ela se fechou, ela se chateou e está até se distanciando de Jesus. Aí ele diz: traição uns aos outros. Então, a ofensa, ela leva à traição. Você pode pegar na condição do casamento. Às vezes, aquela pessoa que muitas vezes constantemente está sendo ferida, se ela não tiver pé firme, às vezes ela diz: quer saber de uma coisa? Eu vou procurar me alegrar em outro lugar, falando numa linguagem alta. E não é o caminho que Deus tem preparado. Aí diz: traição uns aos outros e os aborrecerão. Então já não há mais a condição do amor, mas sim aborrecimento. Por quê? Porque há algo que foi inserido dentro do coração. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Onde a iniquidade ela se multiplica? No coração. Por isso que eu preciso guardar o meu coração, para que durante a minha caminhada, a minha trajetória, eu não venha permitir que o meu coração ele venha se ofender, se chatear, se entristecer, seja com quem quer que seja. Porque a pessoa ofendida é que vai perder. Muitas vezes se afasta de Cristo, se afasta de pessoas, já não consegue mais ter ali uma comunhão para com o Senhor Deus. E nós temos que entender uma coisa: no livro de Cantares, no capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz: jardim fechado és tu,
irmã minha, esposa minha, manancial fechada, fonte selada. Todas as vezes que eu olho esse texto, eu percebo aqueles poços que às vezes tem em sítio, casa, mas aqueles que são tampados, que tem a bomba, é tampado, não aquele que é manual, mas aquele que é tampado. Ou seja, é uma condição selada, fechada. Assim é a nossa vida para com Deus. Aquilo que é do inferno, aquilo que é das trevas, não pode ter acesso. Algo fechado, selado, é aquilo que nada entra. Assim tem que ser o nosso coração para as coisas que é do inferno. Somente o que é de Deus, o que provém do Senhor, tem que habitar no nosso coração. Tem que sobrevir sobre a nossa vida. Aí ele vai declarar um pouco mais: manancial fechado, fonte selada. Assim nós temos que ser diante do Senhor. Porque se nós permitirmos que a ofensa entre no coração, ela vai nos tirar da presença de Deus. Ela vai nos afastar de pessoas. Às vezes, quantas vezes por causa de uma palavra, por causa de uma atitude, nós nos chateamos com alguém. E Deus, que é misericordioso, vai trabalhando no nosso coração e vai tirando aquilo da nossa vida. Porque se a pessoa ela continuar dessa forma, querido, ela perde o que Cristo tem para a sua vida. Ela perde o que Jesus tem para você. Por isso, a nossa mensagem: cuidado para que a ofensa ela não alcance o teu coração. Porque seja na obra de Deus, seja na condição do mundo lá fora, muitas são as pessoas que vêm para nos ferir, que vêm para nos entristecer, que vêm para nos ofender. Por isso que o nosso coração, ele precisa ser guardado em Cristo, fortalecido em Jesus. Por quê? No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A maior estratégia do inferno é contaminar o nosso coração. E a ofensa, a mágoa, a tristeza, ela tem sido umas dessas ações do inferno. Por isso eu preciso ter o meu coração limpo na presença do Senhor. Quantas vezes você vê pessoas dizendo: olha, eu não consigo nem ouvir a voz do fulano, eu não consigo nem ouvir a voz do ciclano, porque ele ofendeu o seu coração. Alguma coisa aquela pessoa fez que machucou, que feriu você. Ore a Deus, para que Deus tire isso do teu coração, para que Deus arranque isso da sua vida, porque senão você vai começar a pensar que todo mundo é assim mesmo, todo mundo é desse jeito, todo mundo é dessa forma. Não, não é não. Por isso que eu preciso limpar o meu coração em Jesus, na presença de Deus, porque só verão ao Senhor os que forem limpos de coração. Não permita que o inferno, que o diabo, ele venha contaminar o seu coração. E eu queria fazer uma oração com você agora, que tem algo no teu coração que você tem lutado contra isso. Meu Deus, eu sei que o Senhor é Deus e conhece cada pessoa. Eu sei que o Senhor é Deus e conhece cada um dos teus filhos. Eu venho na tua presença agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Pelo Senhor, sabendo que tu és Deus nos céus. Ó Pai, que faz o impossível acontecer. Vidas, ó Deus, que necessitam da tua força, da tua ajuda. Vidas que necessitam de ti, que não conseguem lidar com sentimentos, com ações que estão no coração. Muitas vezes uma mágoa, um ódio, um ressentimento entrou no coração do teu filho, alcançou o coração da tua filha, e isso tem feito ela se distanciar da tua presença, e isso tem feito ela se afastar do teu altar. Mas tudo aquilo que nos afasta de ti vem do inferno. Por isso que no nome de Jesus eu paraliso esta ação das trevas, esta ação do diabo no teu coração, esta ação do inferno que vem, que se levanta sobre a tua vida, que se coloca sobre você. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu digo: demônio, solta essa vida, saia dessa vida, vá embora com todo o mal, em nome de Jesus. Oh meu Deus, eu coloco a tua bênção sobre a sua igreja. Querido, que Deus abençoe vocês. Até domingo, no nome de Jesus.